E hoje nós vamos falar de limites. Vocês já devem estar vendo aqui a minha tela. E essa é uma ideia absolutamente central na matemática e na física, tá? Então, as ideias envolvendo limites, atividade primeiro, são absolutamente importantes na matemática, que serviu de apoio ao desenvolvimento da física moderna. Quando eu digo física moderna, não estou pensando em mecânica quântica, essas coisas não. Está em mecânica mesmo, tá? O período moderno em filosofia é o período que começa ali em 1500 e por aí. Física moderna, como a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo e, mais recentemente, a mecânica quântica e a teoria da relatividade. As teorias da relatividade, né? Especial geral, tá bom? Ou seja, a noção de limite, que é constitutiva da noção de continuidade, é justamente aquela que vai dar origem a outros conceitos que são fundamentais na física, como o conceito de derivada e integral. Tá? Então, uma coisa que é importante é o seguinte: esse momento do nosso curso aqui, ou de vetores também, porque na física as grandezas são vetoriais ou até coisas mais complicadas. Então é importante você ter um bom domínio da noção de vetor, né? Agora, esse ponto aqui é absolutamente central, tá? Quem não tiver uma boa compreensão do cálculo vai ter ao longo do curso uma dificuldade muito grande. Então é muito importante que isso que nós vamos ver aqui fique absolutamente claro para você, tá bom? Então, quando eu digo que a noção de limite é constitutiva da noção de continuidade, isso aqui tem um significado importante, tá? Então, a ideia é a seguinte, que a matemática é uma construção. Você começa com conceitos mais simples e vai construindo conceitos mais complexos, complicados, a partir desses primeiros, tá? Então, assim, por exemplo, se vamos estudar limites, temos que nos apoiar em alguma outra área da matemática que é pressuposta já conhecida, tá? Então, no nosso caso, neste caso, né, neste caso dos limites, né, queremos a lógica formal, né? A lógica lá, né, verdadeiro, falso, lógica formal, né? E a aritmética, além da noção de funções. Pronto, é isso que nós precisamos. Tá bom? Mais nada. Então, o que nós vamos acontecer? Nós queremos agora descobrir como caracterizar. Então, os limites serão introduzidos como uma maneira de caracterizar, ou seja, ser constitutivo da noção de continuidade, caracterizar a continuidade, a descontinuidade, vou colocar assim. Caracteriza um ou outro, né? Tá bom? Então, vamos pensar aqui numa sessão em que nós vamos falar a noção de continuidade do conceito e a definição, vou colocar assim, a definição de limites, ou limite, melhor. Bom, então vamos considerar primeiro, eu acho mais simples, tá? A ideia da descontinuidade. Evidentemente que é de uma função, né? Nós estamos pensando sempre em continuidade ou descontinuidade de funções. De funções, tá? Uma função. Então, quando é que uma função é descontínua? Então, vamos pensar intuitivamente. O que vocês diriam intuitivamente quando a função é descontínua, hein? Como nós ainda estamos num processo intuitivo, então nós podemos falar isso, né? Apresenta buraco. Mas o que significa apresentar buraco? Né? Ou saltos, é melhor, né? Ou saltos. Tá? Como mostrado. Por exemplo, vou pegar um caso aqui, vou tirar uma fotinha, tá? Não, vou pegar aqui na internet, só um minutinho. Vou pegar um caso aqui, imagens. Ó, esse aqui é maravilhoso. Copiar, metê-lo aqui.
olha só, a primeira função, parece ser contínua no intervalo considerado entre A e B, né? Mas olha só, a segunda função, ela já mostra que tem descontinuidades, né? Note que a primeira função, intervalo, toca aberto, A, B, se mostra contínua. Entretanto, a segunda função claramente apresenta pontos, ou seja, a descontinuidade ela é definida em pontos, né? De descontinuidade. Então, beleza, intuitivamente eu já sei como fazer essa caracterização, mas evidentemente que isso não vale nada do ponto de vista da matemática. Do ponto de vista da matemática, você precisa saber traduzir, né, essa intuição no formalismo, tá? Necessário saber, queria até colocar com outra coisa aqui, traduzir essa intuição em uma formulação simbólica aceitável. A definição de limites surge dessa necessidade. Perfeito. Então, como é que eu posso ver isso? Aí vamos ver isso aqui, ó. Trouxe para vocês aqui um GeoGebra. Então vejam só, olha só a função que nós temos aqui. Nós temos uma função, que é essa aqui, ó. Essa função é f de x igual a 3, se o x for menor que 2, menor ou igual a 2, então tá, f de x igual a... não, x ao cubo, né? Ah, tá. Nossa, que jeito esquisito de escrever. Ela parece ser... Nossa, tá mal escrito isso aqui demais. Bom, ela é alguma coisa que parece ser um x ao cubo, se o x for maior ou igual a 2. Não, tem um trem errado aqui. A definição aqui não faz o menor sentido. Primeiro que ela tá escrita errado, né? f de x é igual a quê? Não tem cabimento. Então tá bem erradinho aqui. É 3x, deve ser 3x que ele tá colocando aqui, não sei. Ou x sobre 3. Sei lá. Ela é uma função linear, pouco importa, tá? Ela é uma função linear para x menor ou igual a 1. E ela é uma função que parece ser quadrática, mas certamente não é linear, crescente, se o x for maior ou igual, aqui é maior ou igual e aqui é menor, né? Maior ou igual a 1, tá bom? Agora olha só que coisa interessante. Ela é descontínua. Essa é a nossa intuição. Nós sabemos disso, que ela é descontínua. Veja só que interessante. Vamos supor que eu escolha aqui uma distância que a função pode ter do ponto 2, que é onde o ponto 1, né, que é onde o bode está acontecendo. Vamos supor que eu escolha essa distância aqui, assim. Fala assim, ó, veja, olha só, se eu escolher, deixa eu ver se eu consigo fazer com as duas telas, tá? Que aí eu vou escrevendo também, peraí, só um minutinho. Que aí fica bacana, porque eu vou escrevendo o que vocês estão vendo, né? Aí, com uma aula mais adequada. Pronto. Que aí a tela não muda, né? Essa é a ideia, tá? Vocês conseguem ver o Scientific Workplace aqui ou tá muito pequeno? Eu posso aumentar, tá? Dá pra ver, professor. Beleza, então. Então, olha só. Vamos supor que eu permita que a distância entre a função e o ponto L igual a 2, a imagem do, como é que chama isso? GeoGebra. Não, fica esquisito, né? Na hora de ler. Ver vídeo. Vamos admitir que essa distância seja em torno de epsilon igual a 1. Então, o que eu estou dizendo com isso? Ou seja, matematicamente, né? Eu estou dizendo com isso que eu posso ter o f de x menos 2 menor que 1. Só isso que eu vou exigir. Que o f de 2 seja menor que 1. Tá? Note que no GeoGebra é possível encontrar no eixo x valores de delta tais que se x, colocar assim, se x menos 1, né, que é onde o problema dá, né? Se x menos 1 for menor que delta, ó, o delta é esse aqui, ó. Esse delta aqui, ó, vale, esse delta aqui vale. Eu sempre estou conseguindo. Agora, esse aqui não vale, né? Porque se eu pegar esse cara aqui, ó, essa diferença entre a função aqui, deixa eu só puxar esse cara pro 2 aqui, pronto. Essa função aqui e essa, como é que eu faço? E essa, a função aqui, né, onde ela está sendo calculada, de menos o 2, vai dar esse valorzinho aqui, né? Tá? Então já não cai mais no
e não 1, né? Esse menos esse vai dar esse troço todo aqui, que tem esse tanto a mais do que o 1. Então, existem valores de delta que me satisfazem, tá? E na verdade, praticamente qualquer delta me permite satisfazer que seja menor do que esse tanto aqui, que é 0,4, parece, uma coisa assim, 0,41. Qualquer delta que seja menor que 0,41, a diferença entre o f menos 2 menor que 1 vai estar satisfeita, né? A diferença entre esses dois aqui vai ser menor que 1. Todo mundo está entendendo isso? Isso é muito importante, tá? Até aí, bem. Agora, vamos colocar assim, no gráfico, ver videoaula, e escolhemos delta igual, menor, menor igual, não, menor igual, 0,4, vou colocar assim, tá? Então, é certo que a condição f de x menos 2 estará satisfeita. Podia colocar aqui em cima, peraí. Eu já coloquei lá, né? Estará satisfeita. O problema não é esse. É que como tem um buraco lá, tá? Olha o que acontece. Então, até aqui, ocorre que o buraco não, salta, né? Salta é melhor que o buraco. Impõe restrições a isso. De fato, note que a distância nas proximidades do ponto x igual a 1 aproxima-se de um valor finito e igual a 1. Essa distância aqui é a distância igual a 1, tá certo? Distância igual a 1. Mas isso tem uma consequência, tá? Deixa eu colocar assim em outro parágrafo. Isso tem uma consequência. Vamos ver aqui, vamos escolher agora vamos diminuir o epsilon. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Diminuído 1, tá? O que vai acontecer? Já não vai mais ser verdade que o delta para o x menos 1 menor que um delta, não vai existir mais esse delta. Percebem? Porque esse pedaço aqui, ó, tá ficando de fora. Vejam que isso é um módulo, né? Então tem que valer para cá e tem que valer para cá. Então, enquanto você consegue achar deltas desse lado aqui, ó, você não consegue achar mais deltas desse lado aqui. Não para esse valor, né? Não para esse valor. Valor nenhum, na verdade, né? Qualquer que seja o x que você escolher neste intervalo, x0 menos delta, a distância entre esse cara e esse vai ser maior do que 1. Maior do que esse epsilon aqui, né? Tá? Então, ó, se eu escolho o epsilon igual a 0,5, então, suponha que mantemos o L em 2 e escolhemos epsilon igual a 0,5. Neste caso, pela imagem, fica claro que ainda conseguimos encontrar deltas. Aqui vamos colocar até um itálico. Do lado direito, né? Direito do ponto x igual a 1. De tal forma que, f de x, que é maior, né? f de x mais epsilon menos L, x mais delta, perdão, é menor do que epsilon. O epsilon é igual a 0,5, 0,5 está aqui, e você consegue achar pontos aqui, tá? Que para algum delta, né? Por exemplo, para todos os deltas que estão nesse ponto aqui, vamos ver que delta é esse? Ó, para qualquer delta menor que 0,2, vamos colocar assim, isso aqui é verdade. A f desse ponto aqui, menos o L, né, que é o x mais delta, menos o L, né, o x0, né, que chama x0, lá vamos chamar de x mesmo, tá? Menos o L, menor do que o epsilon, tá certo? Definição. L mais epsilon menos L é epsilon, tá? Só que para a direita não. Tá? Entretanto, para a esquerda, né? Para o lado esquerdo, isso não é verdade. Certo? Ou seja, se eu pegar qualquer cara aqui, ó, a distância dessa reta, tá certo? Ao limite 2, vai ser maior do que essa distância aqui. Qualquer ponto que eu pegar aqui. Eu não posso pegar o x0, porque o x0 está aqui. Mas para qualquer ponto que eu pegar aqui, a distância entre f e o L vai ser maior do que esse 0,5 que está aqui. Tá certo? Isso é verdade. Ou seja, para qualquer ponto da forma x menos delta é positivo, né? Tá? Não encontraremos
é um ponto entre x menos delta x e x, de tal modo que f de x menos delta menos L, e aí você pode colocar L menos, né? Tem que trocar aqui porque um é maior que o outro, né? Só para ficar claro. L menos f de x menos delta seja menor do que o epsilon. Então, parece que eu estou chegando próximo da minha definição. Por quê? O que eu estou querendo dizer é mais ou menos o seguinte, ó. Então, essa rápida análise, né? Podemos concluir que f de x será descontínuo. Estou pensando em descontinuidade, tá? É o que eu estou analisando, né? Se e somente se existir um epsilon, ó, existir um epsilon, tá? Achei o epsilon aqui, né? Existir um epsilon, cadê o existe aqui? Existir um epsilon maior que zero, claro. Isso aí é óbvio, né? Se é maior que zero, é óbvio. Ao que, para todo delta maior que zero, se existir um delta tal que para todo epsilon maior que zero, não for verdade, então deixa eu colocar a negação aqui. A negação ainda não está aqui não, né? Deixa eu trazer a negação aqui, tá? Não, acho que é aqui. Negação, cadê a negação? Tô usando lógica, né? Por isso que tá aparecendo a negação. Cadê a negação, meu Deus? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu trazer e colocar aqui, ó. Pronto. Tá bom. Não for verdade que... Não for verdade, tem que colocar assim, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui assim. Isso aqui eu coloco assim. Não for verdade que se x menos delta, x menos a, x menos x0, vou colocar assim. Olhando o gráfico ali, o x é igual a 1, né? Claro, for menor que delta. Isso vai implicar que f de x menos L é menor que epsilon. Foi isso que nós vimos aqui, tá? Olha só. Ela foi descontínua porque eu cheguei à conclusão que vão existir epsilons, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, qualquer um que seja maior que 1, tá? Vão existir epsilons, tais que, para qualquer delta que eu escolha, pode escolher o delta que você quiser aqui, ó. Não vai fazer a menor diferença, porque o delta que você está escolhendo, tá? Ele, aqui, esse cara aqui funciona, mas como tem um buraco que é do tamanho de 1, é um buraco finito, né? Justamente é isso que mostra que ele é descontínuo, eu não vou conseguir fazer esse cara se aproximar desse, para que fique a diferença entre a F e o L fique menor do que a diferença que o epsilon. Eu não consigo fazer isso, tá certo? Então, não é verdade que sempre que isso acontecer, e o sempre inclui esse lado, não inclui só esse, inclui esse lado aqui, a f de x menos L vai ser, em módulo, né? Porque daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é o inverso, é aditivo, vai ser menor do que epsilon. Todo mundo entendeu isso? Porque, gente, se vocês não tiverem entendido e ficarem com essa postura, que, me desculpem, é ridícula, de não perguntar, vocês vão estar cometendo um erro que não faz sentido, que é aquele que você repete as ações na esperança de que os resultados mudem. Então, quem não tiver entendido, por favor, tenha aí um pouco de iniciativa e pergunte, tá? Não tem problema nenhum perguntar. Então, tudo bem, se ninguém está perguntando é porque entenderam. Ou não é um argumento trivial, tá? Diga. Você pode só repetir essa última explicação sua? Tá, vou repetir aqui. Porque isso aqui realmente é crucial, tá? Então vejam só. É uma pena que o epsilon não possa ser maior que 1. O cara que fez aqui, ele fez o epsilon no máximo 1, mas era legal que ele fizesse um epsilon um pouquinho maior. Mas vamos lá. Vamos pegar o epsilon maior possível aqui. Olha só, e vamos pensar nesse epsilon um pouquinho mais para baixo, tá? 1,3, por exemplo. Se o epsilon tá 1,3, então o que acontece? Eu consigo achar deltas aqui, tal que a função f, o L menos a função f de x é menor que 1,3. Né? Eu consigo, ó, se esse 1,3 está aqui, se eu pegar a função mais para próximos aqui, ó, que ainda estaria entre o x0 menos delta e o x0, eu conseguiria a diferença entre esse valor e esse menor do que o 1,3, que é o epsilon. Quando eu chego exatamente em epsilon igual a 1, a coisa se complica. Por quê? Porque agora essa distância aqui é o mínimo possível. Desse lado aqui, por esse lado aqui, né? Então, ainda que eu consiga achar x aqui, né? Dentro desse delta, achar x aqui, e esse delta aqui, ó, para esse lado aqui tá liberado, pode ser qualquer coisa, menos zero, tá? Mas ele pode ser qualquer coisa que a distância para o x aqui dentro, desse lado, a distância entre esses dois caras aqui vai ser menor do que a distância entre o L e a função, tá? Que esse epsilon aqui, essa distância aqui, vai ser menor do que essa distância aqui, tá certo? Eu consigo encontrar esses caras aqui. Vai tá menor, né? Aqui, ó, tem que lembrar que esse valor aqui é o valor da função, e esse valor aqui é o valor do L. Esse cara aqui é o L mais epsilon, tá? Então, este cara aqui,
menos este é o epsilon, tá? E este valor aqui é o valor da função menos o L. Tá? Então eu consigo achar o valor da função menos o L menor que epsilon. Tem uma porção de cara aqui dentro que eu consigo achar. O problema é quando é pro outro lado. Porque pro outro lado, não importa qual seja o meu delta que eu escolho aqui, não importa, tá? Qual seja o delta que eu escolho aqui, a diferença entre essa função e o limite, a diferença em módulo, né? Ela vai ser sempre maior do que esse 1. Não tem jeito. Ela só tem para baixo aqui, então ela vai ser sempre maior do que 1. Então, se eu escolho o epsilon igual a 1 ou igual a qualquer coisa desse tipo aqui, eu não consigo isso. Ó. Então, existe um epsilon, que nesse caso é qualquer epsilon menor que 1, tal que para qualquer que seja o delta, não importa o delta que você vai escolher aqui, não importa, tá? Não importa. Não é verdade que um x aqui ou aqui vai implicar, ou seja, um x menos x0 menor que delta, né? Ou seja, o x nesse intervalo ou nesse subintervalo aqui, vai implicar que o f de x menos L vai ser menor que o epsilon. Porque deste lado aqui, o f de x menos L é maior do que o epsilon. Pegou essa parte? Então, que é a tradução dessa imagem para essa proposição lógica. Essa proposição lógica é crucial, porque ela define descontinuidade. Eu, evidentemente, vou definir a continuidade a partir da negação dela. Tudo bem? Sim, professor, entendi. Beleza. Assim, agora que compreendemos a noção de descontinuidade, podemos compreender a noção de continuidade apenas negando a proposição anterior. Agora veja você, como é que se nega uma dupla implicação, né? Professor, então uma função injetora é uma função descontínua. Uma função injetora ou não injetora? Veja, essa função aqui ela é injetora, porque para todo x no intervalo existe um y, ela é injetora, mas ela é descontínua. Se ela tivesse colado esses dois pontos aqui, ela seria contínua e seria injetora. Então não existe uma relação entre esses dois. Tá? Você pode ter uma função injetora contínua ou descontínua, tá bom? Beleza. Como se nega então a dupla implicação? Ou seja, P, sei somente que. Tem esse cara aqui. Ah, tudo bem, pega ele aqui. Sei somente que. Esse é importante, né? Se P, sei somente que é verdadeiro, P, sei somente. Se vocês não souberem isso, não tem problema, eu explico também, tá? Se P, sei somente que é verdadeiro, então é verdadeiro, não P. Não P, sei somente C, não Q. Ou seja, se eu nego os dois lados, a dupla implicação continua sendo válida. Tá certo? Assim, ficamos com... Vou negar os dois lados. Mas quando eu nego que f de x é descontínuo, eu obtenho que f de x contínuo. Neguei o lado esquerdo, né? E o lado esquerdo. Então, isso vai ser verdade se eu negar o lado direito. Então, vou negar o lado direito. Não é verdade. E... Agora nós vamos ter que dar uma desenvolvida nisso aqui, usando o quê? Lógica. Por enquanto, nós estamos usando só o quê? Lógica. Nós estamos construindo a noção de limite em cima da construção da noção de lógica, evidentemente da noção de intervalo e de função, né? De distância entre função e uma conta. Tá bom? Agora, isso daqui, que pode ser escrita também como? O que acontece quando você nega um existencial? Quando eu digo o seguinte, não, vamos fazer aqui aos pouquinhos, e nem todo mundo tem essas noções. Agora, note, se eu digo que não existe x, pouco importa se é x maior que zero, aqui não interessa, tá? Tal que p de x, isso deve ser a mesma coisa que dizer o seguinte, ok, se não existe x tal que p de x, como é a outra maneira que eu posso dizer isso? Usando o para todo. Vamos lá, isso é lógica. Se não existe x tal que x seja p, como é que eu posso dizer isso usando o para todo? Errem, gente, errem. Errar é uma ótima coisa para aprender. Aprendam a errar. Não façam isso, não. Se vocês não sabem, errem. Vou repetir. Se não existe um único x, tal que x seja p, tem a propriedade p, como eu posso expressar isso usando o quantificador universal, ou seja, o para todo? Eu posso expressar dizendo que para todo x, o x não é p. Parece óbvio isso. Se não existe nenhum x tal que x seja p, é que porque para todo x não é p. Essa é a relação entre o quantificador existencial e o quantificador universal. Tá? Esse não precisaria estar aqui dentro, tá? Eu poderia ter colocado esse não aqui fora também, dá na mesma, tá? Pouco importa. Vou colocar aqui fora que é o mais correto. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é passar o não por cima desse cara aqui, mudando de existencial para universal, tá? De modo que podemos reescrever
a definição. Continuidade. Como? Eu repito aqui. Escrevo aqui embaixo. Passo o não aqui para dentro. Tá? Então não custa nada pôr esse cara aqui já para... Né, deixa ele aí. Não mexe mais nada. Porque a única coisa que eu fiz foi usar isso aqui, tá? Isso aqui tudo é uma proposição, tá? Aberta. E aqui tem que virar o quê? Para todo. Então eu usei isso aqui. Agora eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o converso, né? Agora devemos notar que não para todo x p de x. Isso é verdade se somente se. Então não é verdade que para todo x o x seja p. Então tem que existir um x, pelo menos um, que não seja p. Isso é quase o que a gente fala. Tá? Se para todo x não é verdade que x seja p, então é porque existe pelo menos um que não seja p. É isso. De modo que podemos reescrever definição. Continuidade. Eu pego aqui de novo e vou dar mais uma caminhada ali na minha expressão lógica. Eu passo esse cara aqui para cá, né? E esse cara vira um existe. Ok? Agora, esse cara aqui, ó, tá negando toda essa proposição. E é um não. Finalmente, devemos ter não, P, na lógica clássica isso é verdade, não em toda lógica que isso é verdade, tá? Várias lógicas isso não é verdade, implica P. Se P não é falso, então não P é verdadeiro. Se P é verdadeiro, então não P é falso, tá? É o terceiro excluído que chama essa coisa, tá? Então eu posso simplesmente cortar esses dois nãos aqui, né? De modo que ficamos finalmente com isso. Simplesmente eu tiro os dois nãos, eu cancelo esse cara com esse, e aí eu posso cancelar esse colchete aqui, essa chave, né? Então eu digo que uma função é contínua, se somente se, para qualquer epsilon maior que zero, eu consegui achar um delta maior que zero, tal que se o meu x estiver nesse intervalo à direita ou à esquerda, tá? Para esse valor de delta aqui, você vai ter o f de x menos L menor que y, qualquer que seja. Vamos ver isso? Vamos trazer agora um outro GeoGebra que eu selecionei para vocês, que é este outro GeoGebra aqui. Esta função aqui, droga, ficou pequenininho, né? Não, vai, aguarda. Essa função aqui, ela é contínua, tá? E você tá com o x igual a A. Agora, olha só o que acontece aqui. Pô, cara, ficou pequeno, né? Aqui eu vou ter que falar sem fazer a conta, tá? Então, olha só. Eu tenho... Cadê? Olha só. Qualquer que seja o epsilon que eu escolha, vamos escolher um epsilon. Vamos escolher um epsilon igual a... Esse cara vale 1, ó. Então eu estou escolhendo um epsilon igual a quase meio. Será que eu mexo aqui? Consigo mexer aqui? Escolhi um epsilon igual a meio. Percebe que existem deltas aqui, tal que a distância... Esse aqui seria o nosso L, tá? A distância entre a função e o L é menor do que essa distância aqui, tanto de um lado quanto de outro, ó. Eu consigo achar pedaços aqui e pedaços aqui. Aí você fala assim, não, mas e se eu diminuir? Como é que eu diminuo isso aqui? Assim. Como é que eu faço aqui? Então se eu diminuir isso aqui, diminuir o epsilon, ó, agora o epsilon é esse tantinho aqui. Continua existindo pontos aqui dentro, tal que a função menos esse valor aqui é menor que essa distância. Aí você fala assim, tá, mas e se você diminuir mais ainda? Agora não dá, né? Ele pula. Deixa eu ver se eu conseguir no totó. Credo, deixa quieto. Tá, mas já deu pra ver, né? Que qualquer que seja a escolha que eu faça dessa distância aqui, eu sempre vou encontrar um intervalinho aonde esses caras aqui, ó, vão implicar que a distância entre a função e o menos 1 vai ser menor do que essa distância aqui. Então não importa qual vai ser o epsilon que você vai escolher, ou seja, não importa qual vai ser a distância entre esses dois caras aqui. Porque qualquer que seja ela, eu consigo achar x nesse intervalo, ou do outro lado, de tal maneira que a distância entre a f e a L, e o L, né, seja menor do que o epsilon. Isso é continuidade. Tá? Então, o que acontece aqui? Isso que está dito aqui, ó, qualquer que seja o epsilon que eu escolha, eu sempre vou encontrar um delta maior que zero, tal que dentro desse intervalo, eu vou conseguir que a distância entre a minha f e o L, o tal do L, seja menor do que epsilon. Aí você fala assim, tá, mas você podia escolher aqui qualquer número. Por que você está escolhendo o menos 1? Porque se não for o menos 1, isso não vai ser verdade. Isso não vai ser verdade. Se você escolher esse ponto aqui, ó, tá? E escolher o x, o A, mantiver o ponto A aqui, não é verdade. Porque eu não consigo fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu colocar aqui o A igual a, sei lá, 2. Não, 0.5. Pronto. Vou colocar o A igual a 0.5 aqui. Pronto, ele está aqui. Agora, eu vou escolher, ó, o x se aproximando do 1.
tá? Estou estimando do 1. Qualquer valor que eu escolhi aqui, a distância entre esses dois pontos aqui, eu não consigo encontrar os caras do delta que vão dar uma distância menor do que essa, tá vendo? Não consigo, ó. Porque essa distância da função até o L igual a 1, ó, é muito maior do que a distância desse cara aqui até o L igual a 1. Então, não é verdade que isso vai valer para qualquer A, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem que esses dois pontos aqui, ó, são cruciais. Esse aqui define, na verdade, o ponto em que esse cara aqui estaria numa função contínua igual a esse cara aqui, que é o que acontece aqui, né? Aqui, ó, quando o x é igual a a função se torna igual, porque ela é contínua, se torna igual ao próprio L, que o L aqui é menos 1, tá certo? Mas isso não vale quando a função é descontínua, tá? Você pode ter uma função descontínua que isso aqui não é verdade. Por exemplo, uma função... Aqui não... é aqui, ó, essa função aqui, tá vendo? Vê que tem uma distância aqui, ó, entre a função... Então, mesmo que você esteja aqui pertinho, a diferença entre a função nesse ponto aqui e a função aqui, ela vai ficar sempre no mínimo esse valor aqui. Então, por mais que você se aproxime, você não consegue fazer com que a distância da função e do limite ela fique menor, tá bom? Então, o que acontece? Essa é a definição de continuidade. Então, assim, conseguimos chegar na noção de continuidade. Note ainda a importância dos quantificadores. Universal e existencial. É porque isso só é verdade porque vale para qualquer epsilon. Ou seja, qualquer epsilon que eu escolha, eu consigo... Sabe, cadê o outro GeoGebra? Sumiu? Será que eu fechei, cara? Pera aí. Não sei. Não sei o que eu fiz com ele, não. Tá aqui. Isso só é verdade porque vale para qualquer epsilon. E aqui, ó, porque justamente aqui, ó, existia epsilon que não dava certo. Enquanto que aqui, para qualquer epsilon funcionava. Para qualquer epsilon eu achava o delta. Enquanto que lá, existia epsilon para os quais eu não achava o delta. Que eram esses caras aqui, ó. Tá bom? Então essa é a noção de limite. Essa é a noção de continuidade. Então, da noção de continuidade, eu inverti o que normalmente se faz em cálculo, tá? Normalmente o que se faz em cálculo é você jogar essa definição aqui de limite, definir isso aqui como sendo limite, e então mostrar que o limite, etc., vai ser isso aqui, tá? Daqui a pouco eu falo isso. Bom, da noção de continuidade, podemos extrair a noção de limite, justamente se referindo à proposição lógica, né? Lógica formal, que aparece do lado direito. Eu sou canhoto, então sempre tenho dificuldade com isso. Assim, definimos que o limite de... Vamos colocar assim, o limite... Por que não está... Por que ele não está... porque com maiúsculo. O limite de x... Vamos colocar assim, o limite da função f de x, por causa da leitura, tá? Quando x tende... Então, cuidado aqui, tá? Quando x tende para x0, será igual a L, C e somente C. Cadê? C e somente C. Para todo epsilon maior que 0. Tá certo? O limite da função f de x vai ser isso aqui. Agora, notem uma coisa importante. Eu ainda preciso garantir, porque vejam que nesses pontos aqui eu falo sempre em intervalos abertos. Mas pode acontecer esse caso aqui, ó, em que ela só não existe no ponto, né? Que não é que só não existe no ponto, é só no ponto que ela tem uma descontinuidade. Então eu preciso acrescentar aqui uma condição, notando que temos que incluir a condição f de x0 igual a L, pois a definição se estabelece em termos de intervalos que excluem a possibilidade, deixa eu achar aqui uma possibilidade aqui. Essa, né? Mas eu queria achar uma que só falasse isso. Aqui, essa aqui. Ó. Achei. Espera aí que eu já boto aí. Mostrada na figura a seguir. Não. Né? Quando é só num ponto. Porque nesse caso aqui, ó, o limite da função existe aqui. É esse valor aqui. A função não está definida no ponto, mas ela tem limite lá. Só que o limite é diferente do valor dela no ponto. Ou seja, o f de 1 não é igual a 2. Tá? Porque essa diferença aqui é finita. Tá?
Então, nesse caso aqui, nós temos que incluir esse último caso aqui. Então, a gente diz isso daqui, e aí a definição de modo que definição de continuidade. Agora, f de x é contínuo, C e somente C, o limite da f de x, aprender a ler, tá? Com x tendendo para x0, essa é a leitura, igual a L, aí vem aqui e, lógico, né? F de x0 igual a L, certo? Isso aqui é uma proposição, e isso aqui é uma proposição. O E delas aqui significa que as duas coisas têm que acontecer, as duas coisas têm que ser verdade. Pronto. Então a noção de limite é uma noção que, em princípio, em primeiro lugar, por que esse x está assim tão feio, esquisito? X. Ah, melhorou. Então é uma noção, em princípio, que é interessante de ser introduzida, porque ela, definida da maneira que foi, caracteriza adequadamente a continuidade de funções. Tá certo? Então vejam de novo. Neste caso aqui, usando essa expressão, como ela se refere sempre a intervalos, o limite desse cara aqui, quando x se aproxima de 1, é 2. Mas ela é descontínua, porque no 2 existe essa diferença aqui. Tá? Então, por isso eu tenho que incluir isso aqui. Bom, tá legal. Então, assim, logo, introduzimos noção de limite a partir de nossas intuições, agora matematizadas, sobre continuidade. Pronto. Simbolizamos, matematizamos a noção de continuidade. É isso que significa matematizar. Beleza. O que nós vamos querer fazer agora? Então, nós definimos um objeto. Qual foi o objeto que nós definimos? Limite. Tá? Com isso, produzimos um objeto matemático novo. Ou seja, o limite. Ou a noção de limite. Né? Tá? Sempre que introduzimos um objeto novo, matematicamente, né? Devemos, em seguida, buscar pelas suas propriedades. É sempre essa a regra, tá? Definição de objeto, demonstração de propriedades. Porque com essas propriedades eu consigo manipular o meu objeto. Vou colocar manipular aqui fixado. Perfeito? Bacana. Então agora vamos olhar para as propriedades de limites. Aqui eu podia definir ainda uma outra coisa. Será que vale falar aqui? Vamos colocar uma subseção aqui. Para falar de limites à direita e limites à esquerda. Subsection. Limites à direita, blá, blá, blá. E depois eu coloco uma seção limites à esquerda, que é um conceito interessante também. Abrir seção, né? Subsection. Limites à esquerda, blá, blá, blá. Então, vamos pensar em limites à direita e limites à esquerda. Então, vejam só. Naquela figura do GeoGebra aqui, Deus permita que eu não tenha apagado, ótimo aqui. O que nós estamos vendo aqui? É que desse lado aqui a coisa funciona bem. Desse lado aqui, eu não estou tendo problemas. Desse lado aqui eu não estou tendo problema. Eu estava tendo problema só desse lado aqui. Então eu podemos pensar em uma forma mais branda, limite, exigindo que se cumpra não a exigência do módulo que torna necessário a relação, a existência de x, tanto à esquerda como à direita, x0. Né? Que era esse caso aqui, tanto à esquerda quanto à direita. Nós vimos que só dava pau à esquerda. Né? Se fizermos isso, agora é a noção de limite, tá? Aqui nós vamos definir a noção de limite à direita. Então, quando eu escrevo, como é que eu escrevo limite à direita? Ele vem de cima. Vem pelo lado positivo, tá? Limite à direita. Então,
O limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, tá? É igual a L, se e somente se, para qualquer epsilon, existir um delta, um ou mais, né? Só que aqui é diferente, ó, porque é positivo, né? X é maior do que x0, porque ele está vindo por cima, tá? Implicar que o módulo, aqui tem que ser módulo porque a função podia ser decrescente, né? Tá? O módulo de f menos L é menor do que epsilon. Entenderam isso aqui? Ó, eu podia colocar, inclusive, esse cara aqui desse lado para fixar isso. Não sei se isso vale a pena. Vou colocar, sei lá, melhor. Talvez, só para diferenciar da outra, sabe? Sempre que o x estiver nesse intervalo, a distância entre a f e o limite vai ser menor do que o epsilon. Pronto. Como a função pode estar para baixo ou para cima, esse módulo tem que ser mantido. Quem não vai ser mantido é esse cara aqui que regula de que lado que eu estou olhando. Tá certo? E isso tem que valer, tem que existir o delta para que dentro desse intervalo isso aqui possa acontecer. E aqui é verdade, dentro desse intervalo isso acontece desde que eu esteja deste lado, desde que o x, seja menor do que x0 mais delta, tá? Mas ele ainda é positivo, né? Porque o x menos x0 é menor do que delta. E é positivo, né? X seja maior do que o x0, tá? X é maior que o 0. Então deixa eu colocar isso aqui também, para garantir que eu estou vindo pela direita, tá? O x é maior do que o x0, mas ele é menor do que o x0 mais delta, ou seja, ele está neste intervalinho aqui. E nesse intervalinho é verdade que o valor da função menos o L é menor do que o epsilon. E qualquer que seja o epsilon que eu escolha, isso vai continuar acontecendo, tá? Porque se eu escolher um epsilon bem merreca assim, você fala, opa, mas deu pau aqui agora. Mas aí eu vou lá e escolho um delta ainda mais merreca do que aquele, tá? E eu sempre vou conseguir encontrar, vejam que o operador aqui é existencial, eu sempre vou conseguir encontrar esse delta, tá? Enquanto que o operador em epsilon é universal, então eu posso mexer tanto quanto eu queira aqui. Aí eu faço isso aqui, tudo bem. Eu venho aqui, aí, puf, aí ficou complicado, né? Ficou pequenininho demais, não dá pra ver nada. Mas dá pra ver aqui, né? Que ficou menorzinho ainda que o epsilon, tá? Então é isso. Essa é a definição de limite à direita. Então, repetindo, a leitura. Tem que saber ler, tá? Você tem que saber. Matemática não é só ficar aplicando fórmula. Isso é ridículo, é nojento, tá? Matemática também implica em que você seja capaz de ler as coisas. O limite da f de x, da função f de x, com x tendendo a x0 pela direita, é igual a L, se e somente se, para todo epsilon maior que zero, ou seja, qualquer que seja o epsilon que você escolha, você vai conseguir encontrar um delta, tal que se x estiver nesse intervalo à direita, então o f de x vai ser menos o L vai ser menor do que o epsilon. Ou seja, essa distancinha aqui rosa vai ser menor que a distância azul. É isso. Fazendo a mesma coisa para o limite à esquerda, aí não precisa, né, fazer nada, né? Só adaptar isso aqui. Evidentemente que não pode ser diferente a definição. Diferente no sentido da ideia, né? Aí aqui à esquerda é o quê? Menos. X, quase não dá pra ver, né? Deixa eu aumentar esse cara aqui. Ó, x tendendo a ter um menoszinho aqui, tá? Porque é tão difícil de ver que o limite da f de x igual a L, com x tendendo a x0 pelo lado negativo, se para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, aqui se inverte. Porque o x está no lado esquerdo. Mas é só isso que inverte. O resto tem que continuar valendo, tá? E a definição para o limite, não, delimite esquerda. Com isso, podemos escrever a definição de limite, sem dizer que é a esquerda ou a direita, né? A partir dos limites à direita e à esquerda, tá? Na forma, uma função f de x tem limite L, sem falar se é a esquerda ou a direita, se ela tem os limites à esquerda e à direita iguais. Pronto, tá? Como é que eu escrevo isso matematicamente? O limite da minha função f de x, com x tendendo a x0, sem colocar o negócio, será igual a L, se e somente se for verdade que o limite dessa f de x à direita, x tendendo a x0 pelo lado positivo, né? Foi igual. Aí eu posso ter que tirar esse parênteses aqui, que vai ser igual, né? O limite, essa mesma f. Agora à esquerda, x tendendo para x0. Negativo, tem um negativo ali, né? Foi igual a L. Os dois forem iguais a L, tá? E a função será contínua se os limites à direita forem iguais aos limites à esquerda e for igual à própria função. Deste modo, aí fecha o termo de continuidade. A noção de continuidade pode também ser expressa como
f de x contínuo, se somente C. Isso aqui acontece com aquela inclusão que eu faço, né? Que é igual a própria f de x. x0. Certo? Então, o limite à esquerda foi igual ao limite à direita e ambos foram iguais à função no ponto. Para excluir essa situação aqui, que o limite à direita, perdão, que o limite à direita é 2, o limite à esquerda é 2, portanto o limite é 2, mas a f de x nesse ponto está aqui. Então tem um salto, ou um buraco, como vocês queiram expressar, tá bom? É isso. O limite, em termos de definição, é isso. O que nós queremos saber agora é algumas propriedades do limite, tá? Então, vejamos algumas propriedades. E aí a gente faz com itens. Bullet. Então eu vou dizer o seguinte. Limite de uma constante. Quando x tende para A, para o ponto A, por exemplo, vai ser igual aqui. O que vocês acham que vai ser? É uma função que é constante. Aí eu pego e faço o x tender para um A qualquer que seja o A. Ele é uma função constante. Vamos desenhar? Desenhar. Vocês precisam saber raciocinar nesses termos, tá? Então é uma coisa importante que vocês tenham a capacidade de visualizar essas coisas e não apenas segui-las cegamente. Tudo que nós não queremos nesse curso é que vocês tenham que seguir coisas cegamente. Então isso aqui é uma função f de x igual a constante. Constante aqui é c. Ok. Aí o x está tendendo para A, que o A pode estar aqui, o A pode estar aqui, o A pode estar aqui, qualquer que seja o A. Para qual limite essa função vai tender? O próprio C. É, isso. O próprio C. Isso aqui. Ops. Mas isso é o que eu estou dizendo. Eu estou afirmando isso. Não é assim em matemática, né? Quando você afirma uma coisa em matemática, você tem que fazer uma demonstração. Todas as propriedades de um objeto recém-introduzido precisam ser demonstradas. Se não, por mais óbvias e intuitivas que elas possam ser, se elas não forem demonstradas, elas não são propriedades, elas são axiomas do seu sistema. Axiomas são propriedades, são proposições que não precisam ser demonstradas num sistema qualquer, tá? Tá bom. Como é que eu demonstro isso? O que nós temos para demonstrar isso? Nós só temos a definição. Note que só temos mais nada. Claro, né? Tenho noção de intervalo, noção de função, essas coisas eu tenho, claro. Eu não tinha noção de limite. Mas eu só tenho a definição de limite. Então eu tenho que, de alguma forma, fazer a demonstração toda usando a definição de limite. Tá? Assim. Definição da aritmética, não interessa, né? Tá? Como é que eu faço isso? Coloco a definição. Assim. Colocamos definição. Como? A definição é definição, né? Isso aqui, né? Não, só que aqui é a esquerda, perdão. Aqui tem um menos que nem eu vejo esse menos aqui. Colocamos a definição. Só que agora nós colocamos a definição e vamos substituir pelas constantes, pelos elementos que estão na proposição a ser demonstrada, né? Agora eu repito a definição. A definição vale para qualquer situação, mas agora eu vou colocá-la na situação a ser demonstrada, ou seja, para qualquer A que tem aqui, isso aqui tem que ser um C. Então vou lá, aqui é um A qualquer, e esse cara aqui é um C. Tá certo? Mas a f de x também é C. Concorda? E eu tenho isso aqui. Mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Tá? Porque isso aqui é zero. Que é zero. Zero é menor que epsilon, qualquer que seja a situação. Tá? C menos C é igual a zero. É menor que epsilon, porque o epsilon é maior que zero, né? Certo? Então nós temos aqui, ó, aqui dentro, nós temos uma proposição que é uma coisa implica verdadeiro, tá? Assim, no interior. Colchetes. Esse é assim que escreve, não, esse acento aí, acho que é. Os colchetes, temos uma proposição lógica do tipo se P, então V, ou seja, uma coisa sempre verdadeira. Tá? Uma proposição do tipo C, então, só é falsa quando P é verdadeiro, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Mas uma proposição do tipo
P implica que só é falsa a proposição, tá? Quando P for verdadeiro, mas Q falso. Como, no nosso caso, E é sempre verdadeiro, essa situação, obviamente, não poderá acontecer. Desse modo, a proposição P implica V é sempre verdadeira. Ou seja, esta proposição aqui, ó, é sempre verdadeira. Para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, então isso aqui é verdade, tá? E assim, temos que, de fato, limite de C. Ou seja, por quê? Porque se isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade, né? Por causa do C somente C, tá? Certo? Pronto, demonstramos facilmente essa propriedade. Tá certo? Se tiverem dúvidas, podem me parar a qualquer momento, tá? Segunda propriedade. Limite. Vou colocar primeiro f de x. X tendendo a A. Vou escrever do jeito que eu leio para melhorar a vida aqui. Vai ser igual a L. Suponha que isso é verdade. Então veja, agora é uma proposição do tipo se P, então Q, tá? É verdade também que o limite de f de x, agora foi sem ler mesmo, tá? C f de x vai ser igual a CL. Ou seja, eu posso passar o C para fora do limite, né? Tá? É isso que está dizendo isso aqui. De novo, só tenho a definição. Então, seguimos o mesmo procedimento, né? O anterior, né? Claro. Temos isso aqui, que é a definição geral, mas agora eu já vou escrevê-la na forma particularizada, tá? Nós temos isso daqui, mas nós queremos mostrar isso. Dado que, né? Dado que isso, ou seja, eu assumo o antecedente e mostro que o consequente é uma necessidade, tá? Assumo o antecedente e mostro o consequente como necessário. Então, tá, agora aqui, isso aqui vai ser verdade. Então, eu tenho que mostrar isso. É isso que eu tenho que mostrar, tá? Temos, não demos. Temos. Perfeito. Ocorre que aí sim, eu vou colocar esse cara aqui com a definição, tá? E somente C. Isso tem que ser verdade, porque isso é só a definição. Então isso tem que ser verdade. Porque senão o limite não seria isso, tá? Aí eu vou lá e substituo. Quem é o x0? X0 é x0, eu estou chamando de A, né? Então, aqui eu estou chamando de A. Então botar aqui. Tá até bom para fazer a substituição. Então botar aqui. O L é L mesmo, só que agora aqui eu tenho quem? C de C. Tá certo? Então agora não é tão direto quanto antes. Agora, podemos escrever isso daqui dessa forma. Põe o C para fora, fica módulo de C, porque ninguém disse que o C era positivo ou negativo, né? Fica módulo de C. E isso daqui implica em f de x menos L menor do que epsilon sobre como é que é isso aqui? Isso, o módulo de C. Tá certo? Então, isso daqui vai ser verdade quando isso aqui acontecer. Agora, o fato de a gente ter um quantificador universal aqui é crucial. Por isso que eu digo, nós estamos usando lógica o tempo todo aqui. E se você não atentar para isso, fica um troço vazio, sem a compreensão profunda do coisa. Note, entretanto, que para epsilon temos um quantificador universal. Então, eu sempre posso escrever epsilon' igual a epsilon sobre C. Por quê? Porque vale para qualquer epsilon. Então, você me dá um epsilon, eu falo, não, pega esse epsilon sobre o C aí, tá? E reescrever a definição toda como essa aqui, tá? Essa aqui. Tirei esse cara aqui, esse cara virou um epsilon', né? A gente saiu daqui e chegou aqui. E aqui tem que ser um epsilon'. Pronto. Isso é verdade.
Se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Só que isso daqui é o quê? Isso aqui é certamente verdade. Porque é isso aqui, ó, é isso, por definição. E eu estou assumindo que isso é verdade. Mas note que a expressão anterior é certamente, pois nós a estamos assumindo desde o início. Uma vez que isto daqui nada mais é a própria definição do limite de f de x quando x tende para 0. É verdade. Então, olha só o que nós fizemos. Que nós fizemos uma coisa que eu falo lá na apostila, que é o processo de demonstração quando você tem uma teoria que é construtiva. Você sai desse ponto, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Vou desenhar no Draw.io. Peraí que eu já faço isso aqui. Vai demorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Essa é uma aula de compreensão profunda da noção de limite. Essa não é uma aula, assim, para fazer conta com limite, não é isso. Isso até tá aparecendo aí, mas não é esse o ponto, tá? TDX Draw.io. Pronto. Aí você tem aqui o seguinte. Você tinha a propriedade a ser demonstrada. E era uma propriedade sobre quem? Que objeto? Limites. Sobre o objeto limites. Tá? Mas você não tinha em que se fixar. Aí o que você fez? Usamos a lógica formal, que é como definimos limites, para manipular as expressões. Ou seja, nós descemos na nossa estrutura formal, nós descemos um nível. Esse cara aqui, não gostei não. Queria que viesse para cá. Tá, deixa. Viemos aqui. E no final, ó, nós voltamos. Para garantir que o antecedente fosse utilizado. Tá? Então, no nosso processo, onde é que está isso aqui? Tá aqui. Nós voltamos à definição. Então, nós usamos a definição, vou melhorar aquilo ali. Definição de limite. Melhorar isso aqui um pouquinho. Então, antes de fazer, então o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma coisa intermediária, né? Usamos a definição de limites. Para cair na lógica. Em termos daqueles quantificadores, aquela coisa toda. Tá? Então, nós pegamos essa definição e caímos na lógica formal. Aí caímos na lógica formal, e lá na lógica formal ficamos mexendo nas coisas. Porque mexemos no quê? Nós mexemos na módulo, mexemos maior ou igual, menor, aquela coisa toda, tá? Até que nós chegamos num ponto em que nós voltamos à definição de limites, que foi essa definição aqui. Nós chegamos, depois de manipular uma nova definição, e aí nós usamos essa definição de novo. Só que agora, para quê? Para sair, para subir, se quiserem, né? Para cair, né? Então, para subir para a noção de limite. Então, nós viemos daqui para cá, depois nós fizemos daqui para cá. Que isso? Que isso, não existe isso. Pronto. E aí, finalmente, usando a definição, nós subimos de volta. Pronto. Subimos de volta para cá. Ixi, passou um pouquinho, né? Peraí. Senão vai dar mais de uma linha. De uma página. Pronto. Tá certo? Foi isso que nós fizemos. Aí eu vou salvar. Isso aqui e vou levar lá pro... podia fazer o seguinte. Espera aí. Tirar uma imagem disso aqui. Melhor. Cadê? Vai ficar com esse quadradinho aqui, mas tudo bem. Não atrapalha em nada. Aliás, você pode até fazer o seguinte, ó. Aqui. Espera aí, vou melhorar isso aqui. Então aqui, ó, nós estamos na superfície, onde nós temos os nossos objetos limites. Esses caras aqui são os caras de transição entre os objetos. E esse cara aqui, fez a transição para subteoria, onde eu posso manipular as coisas, tá? E depois eu fiz a transição de volta para voltar para a noção de limite. Então isso, agora sim. Foi o que nós fizemos na demonstração, tá? Eu até dou um nome para isso lá na apostila, tá?
dou um nome para isso lá na apostila, que é uma espécie de círculo, ou pelo menos semicírculo hermenêutico. Tá? É um nome bonito para isso que vocês viram aí. Pronto, tá bom. Aqui, displayed, ok. Deus permita que dê para aparecer assim. Entenderam o processo? O processo, eu chamaria de processo epistêmico, processo pelo qual eu cheguei nos resultados, né, na demonstração final. Tá certo? Não precisa disso aqui agora não. É isso, tá? Demonstramos. Então tem tudo isso na apostila com bastante detalhamento. A próxima demonstração, e aí talvez eu pare nela, ela diz o seguinte. Suponha que limite, quando eu digo suponha, eu estou falando o quê? De um antecedente, tá? X tendendo a A, da função f de x seja igual a L. Então, vamos colocar aqui f. Agora, f, tá? E, lógica, e, cadê o meu E? E, limite, x tendendo a A também tem que ser o mesmo A, tá? A g de x seja igual a um g. Então, suponha essas duas coisas. Você tem uma proposição composta justamente com duas subproposições, né? Então, esse é o símbolo do sem então, é verdade que o limite de x tendendo a A também, a f de x mais ou menos a g de x é igual a f mais ou menos a g. Ou seja, a soma dos limites, perdão, a soma, ou subtração, claro, dos limites, vai ser o limite da soma ou subtração. Tá certo? Isso aqui é uma proposição lógica. Significa que eu estou pressupondo esses dois caras aqui. Então, assim, temos que isso e, agora vou colocar sem um símbolo de lógico, tá? Para mostrar que eu estou pressupondo as duas coisas, tá? Isso. Certo? Essas duas coisas são verdadeiras, tá? Vamos, então, usar a mesma estratégia. Vamos pegar o que queremos demonstrar, manipular, descer para o plano da subteoria, caso lógica, aritmética, blá blá blá, manipular neste âmbito as expressões e depois usar a definição para chegar no resultado pretendido. Essa é a nossa estratégia, tá certo? Então vamos escrevendo a propriedade, um dos lados, né, para mostrar que ela é igual ao outro lado, né? Temos isso aqui. Então, vou escrever esse um dos lados para ver se eu chego no outro lado a partir de manipulações, tá? Mas o que isso daqui é verdade? Isso aqui, cadê? C somente C. Deixa eu pegar aqui. Só para não ter que ficar escrevendo, tá? Acho que é muito longo, se eu ficar escrevendo não anda, tá? Então aqui eu tenho duas coisas. Não, uma só por enquanto. Não interessa. X tendendo para A. E aqui é quem? É f de x mais g de x, mais ou menos, né? Eu vou colocar só mais, tá, gente? Só para não ficar carregando esse mais ou menos, porque toda hora eu tenho que ficar digitando mais ou menos. Mais ou menos g de x, certo? É menor que f mais g. Essa é a nossa suposição, tá? Você vai mostrar isso. Certo? Que é essa expressão aqui. Essa expressão aqui. Tá certo? Porque nela eu afirmo que o f mais ou menos g é o limite desse cara. Então, para dizer isso, ou seja, para escrever isso aqui, autor, né? Mais g. Isso aqui é expresso dessa maneira. Eu simplesmente substituí o L pelo F mais G e substituí o X0 pelo A. A definição tem que continuar valendo. Que sentido teria isso, né? Não valesse. Ok? Agora, então, o que eu fiz? Daqui para cá, eu desci o nível. Ó, usei a definição para cair na lógica formal e nas subteorias, tá? Então, agora eu vou mexer neste cara aqui, que está aqui, nesse verdinho, tá? Então, agora, temos que... Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Deixa eu ver. Não, vamos pegar o que nós já temos. Pegar as nossas condições iniciais, né? Nossas condições de verdade, tá? Então, isso aqui vai ser C e somente C. Deixa eu pegar aqui a definição de novo. Pelo A. Delta, vou chamar delta F, tá? Então, vou chamar aqui delta F. Eu vou chamar aqui epsilon F. Só para dizer que são os caras associados à condição F, tá? Da função F. Aqui é um F1, né? Lá é um epsilon F.
Tá? Isso tem que ser verdade, porque foi justamente o que eu usei para definir essa coisa que está aqui desse lado. Isso é só uma definição, mais nada, tá? Então agora eu vou escrever a mesma coisa para o G. O x tendendo para A, da G de x, vai ser igual a G, isso nós sabemos. Se somente C existir um epsilon G, que não precisa ser igual ao epsilon F, não precisa, não tem nada a ver um com o outro, são funções diferentes. Ao que x menos G, menos G, igual a epsilon G. Perfeito. Essas duas coisas nós temos. Tá? Vamos somar essas duas coisas? Vamos somar? É G de X lá no módulo, né, professor? Ah, G de x no módulo, claro. Perfeito, obrigado. G de x aqui, tá certo? Então essas duas coisas nós temos. Tá? Eu agora poderia fazer o seguinte, vejam só, isso aqui é uma condição suficiente. Notem, então, vamos agora usar lógica de novo. Notem que as condições x menos e são condições suficientes para... Eu vou dizer por que são condições suficientes, tá? E é um conceito importante de lógica formal. Respectivamente, né? O que é uma condição suficiente? Se você, de fato, se temos E implica que, e isso é verdade, né? Claro. Então, basta ter E para ter E, certo? Mas veja que ela não é necessária para o Q. Mas note que P não é necessário para se ter Q, pois que poderia decorrer de outras situações, outras situações não é bom, outras contingências. Não, contingência também é um nome carregado, logicamente. Outras condições. Vou dar um exemplo. Se chove, se chove sobre a rua, né? Então a rua fica molhada. Então essa é uma condição suficiente. Se chover, é suficiente para a rua ficar molhada, chover em cima dela. Mas é necessário? Não, porque eu posso molhar com a mangueira. Tá? Exemplo. Chover. Ai. A rua está molhada. Mas não é condição necessária. Pois a rua poderia estar molhada. Igual ao nosso Q. Mesmo sem ter chovido. Seria equivalente ao não P. Pois poderia, assim, estar, pelo fato de termos molhado, termos molhado com uma mangueira. Pronto, entenderam então? Então são condições suficientes. Então olha só, eu tenho duas, assim, então isso aqui foi um parênteses lógico, né? Temos duas condições suficientes. E quero que sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Assim, vou escolher, porque aqui eu tenho um existe, tenho um existe, tá? Existencial. Um delta, ao que ambas estejam satisfeitas. Então, eu vou escolher um delta como sendo o máximo entre delta F e delta G. Por quê? Porque se o delta for o máximo, isso daqui vai ser verdade, isso aqui vai ser verdade. Tá certo? As duas coisas vão ser verdade. Se eu pegar, se isso aqui é verdade, vamos supor que o delta G seja maior que o delta F. Então, se isso aqui é menor que o delta G, mas eu estou pegando o delta G que já é maior que o delta F, isso aqui vai ser menor que o delta F também. Vai ser menor que o delta também, tá? Ou seja, as duas condições. Vou colocar aqui tanto isso como isso. Agora eu vou trocar aqui por delta, né? Serão verdadeiros. Ótimo. Agora, fiquei com as seguintes expressões. Repita essa aqui, mas só com um único delta. Esse troço feito desse jeito não tem lugar nenhum, viu, gente? Com esse zelo pela lógica, não tem lugar nenhum, tá? De tal maneira que essas duas condições estão valendo. Para o mesmo antecedente, essas duas condições estão valendo. Ora, temos agora lógica de novo.
implica P. E P implica R. Então, temos que... ok. Vai. Arrisca aí, pô. Não. P e R. R. Se P é condição suficiente para Q e P é condição suficiente para R, P tem que ser condição suficiente para os dois. É óbvio. Tá? Assim, temos que... isso aqui é verdade. Ó. Tanto isso aqui acontece. É verdadeiro, né? E o outro lá, verdadeiro. Verdadeiro. Né? Então essa é uma proposição verdadeira, tá? Q e R são verdadeiros, tá? Vou colocar assim até para ficar claro quem é a proposição aqui. Tá? São verdadeiros. Tá bom? Aí, se ambos são verdadeiros, então eu vou somá-los. Vamos, então. Somando de um lado e de outro, né? Eu fico aqui com mais. Esse aqui fica isso aqui. E do lado de lá fica, evidentemente, epsilon g, né? Evidente, né? E se isso aqui é menor que epsilon epsilon, e isso aqui é menor que epsilon g, então esse com esse vai ser menor do que esse. Obviamente, né? Isso aqui eu estou usando agora a aritmética. A aritmética, não é mais lógica. Vou pensar um pouquinho como se fosse álgebra, mas é aritmética, vai. Vou colocando isso aqui na aritmética. Mas, um pouquinho mais de aritmética. Mas, sabemos que módulo de A mais, perdão, módulo de B é sempre maior do módulo de A mais B. Será que é verdade isso? É, né? Se o B for igual a menos A, por exemplo. Se o B for igual a menos A, dá 0 do lado esquerdo, né? Enquanto que do lado direito dá 2A. Certo? Então dá para ver isso. Dá para provar isso aí, tá? É só levar o quadrado dos dois lados e fica muito fácil de provar isso aí. Quando você leva o quadrado, você tira o módulo, né? Então, dá para provar. Então, se vocês quiserem depois como exercício, provem. Isso aqui não é objeto da nossa aula. Então, de modo que a expressão anterior fornece isso daqui. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho maior, né? Então, se isso aqui é maior que a soma deles lá dentro, né? Então, isso aqui vai ser maior que f de x mais g de x menos f mais g. Claro, né? Somei esses caras aqui dentro. F de x menos f, g de x menos g. Somei aqui dentro do módulo, tá bom? E continua sendo igual a epsilon mais g. Mas então, pegando os extremos, né? Você tem isso aqui. Ora, mas de novo, epsilon f e epsilon g podem ser quaisquer. Então, podemos escolher um epsilon igual a epsilon f mais epsilon g, de tal modo que essa coisa aqui, cadê? Já unifiquei, né? Vou unificar as duas aqui agora. Peraí. Vou copiar aqui. Ó. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tarará, tal que... Agora eu vou colocar essa expressão, né? Claro, foi o que eu cheguei, né? F menos a mais G. F mais G. E esse é o epsilon. Isso vale para qualquer epsilon G. Por exemplo, você pega assim, o epsilon F igual a 1 e o epsilon G igual a 3. Então o epsilon é 4. Tá. E se fosse 0.1 no epsilon F menos, e 0, não pode ser menos, 0.01 no epsilon G? Tá. 0.11 é o epsilon. Então isso necessariamente vale. Então eu cheguei aonde eu queria, porque agora eu vou subir. Eu vou usar a definição para subir. Por quê? Porque isso aqui é a definição de que o limite desse cara é igual a isso. Era o que eu queria chegar. Então o que eu fiz? Eu saí daqui, que era o que eu tinha, né? Aí, em determinado momento, eu escrevi isso, que era o que, né, eu queria mostrar, né? Escrevi isso.
Mas aí eu falei, mas olha só, se eu escrevo isso, se eu escrevo isso, então isso necessariamente é verdadeiro. Mas se isso é verdadeiro, e só está escrito na forma de lógica formal. Mas isso aqui é, de fato, a definição disso daqui. Então isso é verdadeiro, de fato. Então eu mostrei que era verdadeiro, que essa igualdade era verdadeira. Tá certo? Usando aquela mesma ideia de descer para a subteoria, demonstrar nela e depois subir de volta. Tá bom? Bom, isso aí já deu tempo nosso, era isso que eu queria mostrar por hoje. Na aula que vem eu vou falar rapidamente das outras propriedades, não vou ficar perdendo muito tempo, porque as demonstrações estão feitas na apostila, então não vou ficar também me alucinando, vou só apresentá-las. Vou fazer alguns exemplos para mostrar como é que esse troço funciona na prática de epsilons e deltas. Mas com isso a gente fecha essa noção de limite básica. Aí eu vou falar de limite no infinito, vou falar de limites infinitos, tá? E vou generalizar isso para funções em mais de uma dimensão. Aí eu vou usar a noção de funções vetoriais ou, se vocês preferirem, campos vetoriais. Tá? Por isso que a noção de vetor vai ser importante aqui. É isso, tá bom? Então, obrigado aí pela presença e até a aula que vem. Um abraço a todos. Valeu, gente.